Eliseu, com o Ibovespa aí batendo recorde, será que ainda dá tempo de entrar ou já passou o bonde? O Ibovespa é um índice, é um benchmark, tem muita empresa que está fora desse índice e é onde eu mais acredito, principalmente o setor de small caps, empresas aí que têm potencial de subir 10 vezes, as chamadas team baggers. A gente tem o próprio exemplo no início desse ano, a gente comprou ali construtora Moura do B, né, MDNE3, não é indicação de compra, comprou em torno aí de R$6, está R$27, subiu 150%, mas o lucro subiu de maneira similar. Então significa que ela pode estar R$27 mais barata, inclusive, que quando estava R$6. Então procurem small caps, eu acho que ainda há oportunidades. Eliseu, eu tenho medo de que a renda fixa comece a render menos nos próximos meses. É onde que eu deveria olhar agora? Perfeito, uma preocupação totalmente pertinente, é um fato. Os juros futuros já começaram a cair, juro futuro, aquele juro de 10 anos, precifica o mercado com os dados de hoje lá na frente, tenta antecipar. Teve uma melhora, digamos assim, na visão dos investidores e esses juros futuros já começaram a cair. A gente tende a ter também uma queda de juros aqui no Brasil, não vai ser nas duas próximas reuniões, deve começar no ano que vem, teve agora a reunião em setembro. O próprio Fed começou a baixar os juros nos Estados Unidos e começou também um fluxo para os emergentes. Dá para aproveitar ainda alguma coisa de pré-fixados, mas tende a festa da renda fixa dos 15%, 14% tende a cair, a sumir, né? Com o dólar oscilando tanto, vale a pena mandar dinheiro para fora do Brasil ou ainda não é o momento? Baita pergunta. Aqui a gente não tem um timing perfeito. Quem dizer que tem esse timing é bola de cristal. Dólar é fluxo, dólar e câmbio, né? O câmbio, no caso, é o ponto mais rápido que a gente vê em termos de estresse, né? Estoura primeiro no câmbio. O câmbio mostra isso. Dólar eu acho que está atrativo, né? A R$6,20, R$6,30 o pessoal falando, influencer, compre dólar, e agora que está 5,27, 5,29. Não, eu acho que sempre tem que ter parte da carteira dolarizada, até 20%. Então, se fosse mencionar um momento, compre dólar, se você precisar para viajar ou algo assim, faz preço médio. E aí, Eliseu, como que você enxerga o mercado imobiliário, né, hoje? Investir em fundos imobiliários é melhor que comprar imóvel físico? Perfeito, eu acho que primeiro ponto importante, é investir de acordo com o seu perfil. Parte de imóvel, sempre comparar, né, a questão do imóvel agora, o físico, ele vai ter o aumento do IPTU, no sentido de que cada imóvel ele vai ter tipo um CPF, um CNPJ, e aí vai ser os cartórios, né, e o governo, tudo linkado à parte do valor das propriedades naquele bairro, então vai aumentar o IPTU. E o fundo imobiliário está pagando 1,1%, 1,2%, 1,3% líquido, que é muito difícil para o imóvel físico. Eu prefiro fundos imobiliários e tendem, inclusive, a subir bastante com essa queda de juros na questão de cotas. Muitos falam que o Brasil está barato em dólar. Isso significa oportunidade real para nós investidores ou é só narrativa? Perfeito, em dólar o Brasil não bateu e está bem longe do topo histórico, né? Bem longe, está em torno aí dos 25, 30 mil dólares. A gente, interessante, tem potencial para estar subindo em dólar. Hoje também a Bolsa Brasileira, a gente tem algumas questões que chamam atenção, quais? É o investidor, né, estrangeiro que vem puxando parte dessa alta. Tanto os institucionais estão tomando resgate num período que não é o melhor momento, o investidor pessoa física também, né, não está positivo aí no ano, então, e está pedindo resgate dos fundos, aí os institucionais têm que estar resgatando. Então, momento que sim, tem uma baita numa oportunidade, o mercado tem poucos ativos no Brasil, menos aí de 400 empresas de capital aberto. Resumindo, aproveite, né, de acordo, claro, com o seu perfil. Eliseu, qual é o risco de investir em bancos médios e menores que estão pagando muito acima do CDI? Boa pergunta, linkada principalmente à questão, né, do Banco Master nesse momento. Banco Master, já fiz um estudo, tem aqui, eu vou passar o link do YouTube, e que mostrou que o Fundo Garantidor de Crédito tem totais condições de estar cobrindo a questão do Banco Master, mas sim, gera aí um ponto de atenção que o Master fez, pagando o CDB acima da média e alocando em precatórios, outras coisas como garantia, inclusive. Dentro do Fundo Garantidor de Crédito, acho que está tranquilo, dá para estar alocando, né? Banco médio, tem muito banco médio aí com ótima qualidade, eu gosto, inclusive, de investir através das ações do Banco Médios. Banco Pine, Banco Mercantil, né? Exemplo, não é um sinal de compra, mas são exemplos de banco também bem administrados, que inclusive eu tenho ações, né? Mas não tem problema, tranquilo. Com a inflação controlada e juros começando a cair, quais setores da Bolsa tendem a se beneficiar primeiro? Acho que o principal setor que eu vejo atrativo ainda, mesmo com a alta do imóvel de mais de 115% só nesse ano de 2025, enquanto que
o Ibovespa está subindo aí 20%, 21%, o setor da construção civil. Tem muita coisa atrativa, é uma das maiores posições na minha carteira pessoal, junto com bancos, mas bancos menores. Então, o setor de construção civil, mineração, também tem a parte de juros, então, de juro que eu digo linkado a juros, o setor petrolífero tende a subir bem, mas o setor de construção civil hoje, se eu pudesse escolher, meu favorito, e bancos menores também. E aí, Eliseu, vale a pena aumentar a posição em ações brasileiras ou ainda é melhor ficar diversificado no exterior? Perfeito, excelente pergunta. Acredito que ações brasileiras, a gente tem ciclos, o mercado vive de ciclos, e eu pessoalmente aqui falando, não indicação de compra, que eu acredito que a gente vai ter um ciclo de alta aí para o mercado brasileiro, acima inclusive da média do setor norte-americano, fazendo algo bem direto de comparação. A gente tem ciclos, ciclo de 2002 a 2009, a Bolsa Brasileira subiu 9 vezes, 2010 a 2016 ficou meio de lado, 2016 a 2020, aí início de 2020 subiu, dobrou, e a carteira que a gente tem quadruplicou. 2020 a 2023 ficou meio de lado, a Bolsa Brasileira, e 2023 a 2025 subindo forte. A gente vem um ciclo, anotando um ciclo aí para emergentes, Brasil privilegiado também por ser um emergente, com essa queda de juros americana, então acredito que quem mantenha-se diversificado no exterior, não traz o dinheiro, tenha diversificação, mas aumente os aportes no Brasil, que tem-se aí, pode ter-se uma janela de oportunidade histórica. Muita gente está falando em AI e tecnologia, mas como investidor comum pode estar surfando essa onda sem se perder no hype. Cuidado com o que é hype, cuidado com o sentimento de manada. Normalmente o ser humano, em termos, gosta de estar junto, de acompanhar uma manada para sentir-se mais seguro, mas não é onde você vai ganhar mais dinheiro. Cuidar com isso, ter muita atenção. Acho que tem muita oportunidade em IA, acho que já a própria NVIDIA é a maior empresa do mundo, mais de 3 trilhões de dólares. Eu acho que ter cautela nesse momento é importante, esperar as empresas entregarem um pouco. O mercado americano, principalmente, já precifica altas nos lucros, já tem que entregar muito lucro para justificar esses múltiplos altos. PE, Price Earning, PL de Schiller está em 38, então muito alto, então ter cautela sim, mas tem oportunidades em empresas menores. Eliseu, no cenário atual você prefere investir em empresas exportadoras ou em companhias voltadas para o mercado interno? Perfeito, eu acho que por que não investir nas duas? Especificamente eu prefiro mercado interno, acho que tem muita oportunidade, já comentei setor de construção civil, vejo bancos menores ainda atrativos, vejo empresas, por exemplo, Vivara, que é uma empresa que tem um valor, que caiu bastante por questões aí de governança, no ano passado, sobretudo esse ano vem recuperando, vejo o Banco Paine, vejo construtora interessantes, vejo o banco mercantil, só que não tem uma liquidez, maior ROI do setor. São empresas que a gente gosta bastante e que eu prefiro especificamente aí mercado interno. Os fundos multimercados estão entregando pouco ultimamente. Será que ainda vale a pena manter na carteira? Perfeito. Eu acho que primeiro de tudo verificar o teu perfil de investidor. Os fundos multimercados vêm sofrendo bastante com os resgates. Lembrando que dentro da parte de fundos multimercados podem ser alocados uma parte em ações, não somente em título público. A maioria dos fundos multimercados tem grande parte em títulos públicos dentro desses fundos, mas tem fundos multimercados que têm uma parte em ações e que tendem a ser privilegiados nesse momento. Acredito que é uma alternativa interessante, escolher bem fundo multimercado e cuidar com a carteira, mas acredito que seja pela questão de resgate, eles estão entregando pouco ultimamente, já que a gente tem aí um momento muito propício para investimentos como um todo. Com o IFIX em alta, Eliseu, dá para esperar que fundos imobiliários voltem a pagar rendimentos ainda mais atrativos? Depende de fundo a fundo, de renegociação dos aluguéis. Eu acredito que o fundo imobiliário vai ter um ganho muito alto aí nos próximos meses e anos na questão do ganho de capital, na questão de valorização da cota, com essa questão de queda de juros. Fundo imobiliário tem uma correlação negativa com juros, também. Então, o que isso significa na prática? Juro cai, fundo imobiliário sobe, as cotas, assim como as ações também. E em termos de rendimento, em percentual, tem o reajuste, tem alguns especificamente, mas de modo geral, fundo imobiliário com a alta das cotas em yield, ele tende a estar diminuindo o repasse, o
ou melhor, o aluguel, né? Não o aluguel, o recebimento mensal, mas o yield, né, mensal, já que ele vai ter uma valorização da cota, tende a ter essa valorização da cota. Eliseu, quem está começando hoje com pouco dinheiro deveria priorizar aportes em renda fixa, ações ou fundos? Perfeito. Primeira coisa de tudo, começar o mais cedo possível, não importa com quanto, mas comece. Eu prefiro, né, sempre tudo que a gente faz na vida, fazer com parcimônia, né, ir com conhecimento, ele diminui o risco, e o conhecimento só vem com experiência só vem com o tempo. Então, uma maneira bem objetiva é começar com renda fixa, começar com pós-fixado, né, entender que renda fixa, título tesouro, tem riscos, inclusive risco de perder dinheiro. Quanto mais tu alonga o título, né, quanto mais longo, 2060, 2065, maior risco tem e, obviamente, quanto maior risco tem, maior também potencial de ganho. Mas ter cautela, e eu começaria então com renda fixa, depois fundos e depois ações. Você acha que estamos diante do novo ciclo de alta da Bolsa, tipo 2016, 2019, ou esse movimento pode ser passageiro? Perfeito, eu penso que esse ciclo, né, o mercado vive de ciclos, e que esse ciclo brasileiro ele pode ser um ciclo de estar começando esse movimento que não é passageiro. A gente tem muita empresa amassada, no sentido de que 4 vezes lucro, 5 vezes lucro, 6 vezes lucro anual, né? Isso é uma oportunidade, né? Essa empresa tem uma receita, um crescimento recorrente, um lucro crescente, né, também, mas acredito que sim, é uma grande oportunidade e que, por que não, pode aí estar nos próximos anos dobrando, né, de tamanho, já que em dólar a Bolsa Brasileira não atingiu ainda o topo histórico e nem o fluxo não está tão grande ainda, né? Mas assim, uma oportunidade. Eliseu, com tanta incerteza no cenário global, faz sentido aumentar posição em ouro e cripto agora? Perfeito, muitos clientes me perguntando isso. Defendo uma posição ali de 5 a 10% em cripto e ouro. Lembrando, estão no topo histórico, é o maior momento da história, só que diferente de outros ativos, né, ouro e cripto, né, não tem um valor intrínseco, ou seja, é difícil tu fazer um valuation, quanto que vale, e aí aumenta a tua insegurança. Ações, tu consegue fazer um valor intrínseco pelo quê? Pelo lucro que ela produz, ou pelos dividendos, que é a parte do lucro, né? Imóveis, tu consegue estar fazendo esse valor intrínseco, o quanto que vale um valuation, pelo aluguel. Área de terra, pelo arrendamento, pelo que produz nela. Então, ouro e cripto não produzem nada, teoricamente, tem mais o ganho de capital. Então, ter cautela, mas dentro de uma carteira diversificada tem espaço sim.